Olá, começaram a entrar já. Arthur, Raquel entrando, pessoal entrando. Boa noite, gente. Oi, Dan. Vamos aguardar o Matemática Investidor. Já já ele vem. Faltam 2 minutinhos pra gente começar. Pessoal entrando. Olá, olá, olá. Rita, Elisama, Maicon, olha, o pessoal tá entrando. Boa noite, Rita. Tá travando? Vocês estão... Tá travando pra todo mundo? Me fala se vocês estão ouvindo bem, se tá travando, como é que é. Tá travando. Olha, gente, João Pedro entrou. Olá, João Pedro. Cadê o João Pedro? Investidor. Tá ouvindo? Tá travando um pouco. Vamos ver. Tá bom o áudio. Ai, que bom então. Vamos aguardar o Eduardo Andrade. Gente, o João Pedro tá aqui, aproveitando para falar. Ele tem 11 anos, ele é divulgador científico, tá? O nome do canal dele é o Nerdão das Galáxias. Vocês vão lá, se inscrevam no canal dele, é sobre física, é bem legal. Vamos aguardar o Matemático Investidor. Olá! Ai, gente. Emanuele, o pessoal entrando. Amanda entrou, vamos ver. Não sei se o Edu já entrou. Edu, se você entrar, me manda, me solicita aí pra mim te atender. Ah, também acho matemática uma matéria maravilhosa, é. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, se estiver travando ou se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam, tá? Deixa eu convidar matemática. Aguardando, já convidei o Edu aqui. Vamos, qualquer horinha ele entra. Luiz Gustavo entrou. Cheguei. Chegou? Eu não tô te vendo. Pera. Aê! Chegou! Bom, boa noite, Eduardo, tudo bom? Eu vou chamar de Edu porque eu já conheço tem um tempo. Eu queria que você se apresentasse pra gente, falasse quem que você é e o que que você faz. Então, boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando, né? Meu nome é Eduardo, sou estudante de matemática, terminei já todas as disciplinas, falta colar grau devido a esse problema da pandemia que tivemos agora recentemente, mas falta só essa formalidade aí para fechar com chave de ouro. Não, mas já é professor já, só essa formalidade aí, Falta né? só isso. Ai, meu Deus, o pessoal disse que tá cortando meu rosto, tá? Eu acho que agora tá vendo. Bom, então, o que que você acha? Você acha que você escolheu fazer matemática ou a matemática te escolheu? Como é que foi isso?
Eu sempre gostei muito de matemática e na ocasião eu meio que escolhi, porque quando eu terminei o ensino médio, eu passei naquele tempo ainda, vou parecer um pouco velho, mas nem tanto. Era o PSS Não. ainda. Nós fazíamos seleção em várias universidades diferentes. Então eu passei em outros dois cursos, mas optei por ficar em matemática. Optei por Bom escolher demais. matemática. Muito bom. E o que que você imaginou que seria a matemática antes de entrar no curso? E quando você entrou, você teve era o que você esperava? Era o que você queria ou foi totalmente diferente? Como é que foi? De início, quando eu finalizei o ensino médio, eu pensava que a matemática estava muito ligada àquela matemática que estamos acostumados a ver na escola. E que eu ia aprender Uhum. cálculos daquele tipo, só que em níveis mais difíceis e tal. Ainda estava um pouco inexperiente. Devido a um acontecimento, eu não pude entrar para estudar na universidade em 2012, que foi um ano após ter concluído o ensino médio. Teve um problema familiar, então eu tive que trabalhar para ajudar a família. Então eu só voltei a estudar novamente em 2014, dessa vez já entrando com o Enem. Então eu já voltei com 3 anos de trabalho, bem mais experiente, acostumado a ver matemática já no cotidiano, que foi uma coisa que eu até pensei, desde o primeiro período eu pensei que seria o tema do meu TCC, que seria pesquisar a matemática, por exemplo, na construção civil. E na construção civil, eu digo, por exemplo, meu pai, hoje é intitulado semi-analfabeto, apenas lê, mas não compreende muito, e assina o nome. Então ele não é aquele Aham. interpretador de texto nato. Porém, quando eu trabalhei com ele na construção civil, pude perceber que projetos muito, como é que eu vou dizer, muito complexos, elaborados por engenheiros elétricos, civil, esse pessoal que tem curso superior. E ele, e ele sabia de tudo. Ele olhava para o desenho, para a planta, para o projeto, e ele sabia. Ele sabia o que é que tinha que fazer, ele sabia, só de olhar ele sabia muita coisa. Sabia. Nossa, bom Então eu de... já fui, já Interessante, cheguei, né? muito interessante. Então eu cheguei no curso querendo pesquisar essa, essa área. Porém, quando chegou na reta final, as maiores construções estão em João Pessoa, na capital. Aqui na minha cidade aqui não tem muito, nem no campo onde está o Aham. campus. Então, para fazer uma pesquisa boa, eu teria que me deslocar várias vezes até João Pessoa. E por causa do trabalho, do tempo, culminou na época do nascimento de Maria Alice. Então, foi tanta coisa que aí eu tive que mudar o tema do TCC. E é uma pesquisa ainda que vai ficar para o futuro. É, quem sabe pro mestrado, né? Quem Doutorado. sabe? Mas eu também estou numa área muito boa agora que eu escolhi agora. E estou pensando em continuar nela. Tá pensando em continuar Pode ser nela, né? um Assim, porque trabalho mais para frente. porque assim, e como é que foi pra você entrar no curso de matemática? Porque o pessoal tem uma noção de que todo mundo que entra em matemática é muito fera em matemática, sabe tudo, sabe fazer altos cálculos. Apesar de que a gente sabe que tem gente mesmo que tem uma facilidade, que entra já sabendo fazer muita coisa, mas pelo menos eu não entrei sabendo nem números complexos. Como é que foi pra você assim? Eu, eu entrei muito com a coragem. Eu nunca tive dificuldade com matemática na escola. Mas sabemos que o nível é totalmente diferente. Então eu sabia que ia encontrar muita dificuldade lá, mas eu entrei ciente disso. Mas mesmo assim eu entrei na faculdade com muitas dúvidas do ensino médio, apesar de nunca ter, por exemplo, ter tido dificuldade, mas eu sempre tive dificuldade em decorar algumas regrinhas, algumas coisas de frações, por exemplo, essas coisas eu sempre me esquecia. Isso não quer dizer que hoje eu também não esqueça,
Mas Sim. a gente Que é muita leva coisa pra aí, gente lembrar, né? o povo pensa que a gente sabe todos os teoremas, todas as regrinhas É, lá, tudo que, decorado. é que fala os números pra gente, a gente sai igual aquele menino lá do Luciano Huck falando o resultado É, tudo, assim, a calculadora mental. tem até um professor lá da universidade lá, Jamilson, e ele brinca muito com isso, porque ele é um dos mais, ele é um professor muito respeitado no campus, e quando nós perguntamos para ele alguma coisa do tipo, ele tira do bolso a calculadora e faz o cálculo lá. Às Sim. vezes uma coisa simples, ele diz assim, meu filho, às vezes eu não lembro nem quanto é 7 vezes 8. Esse eu não sou obrigado a decorar a tabuada não, mas eu sei como é que faz. Eu sabendo como é que faz, eu vou buscar a resposta. Isso não me obriga, eu não sou calculadora. É, a gente tem um Então, comentário aqui do Arthur Batista que ele falou assim: não decorem, entenda a demonstração. Eu também concordo muito com isso, que a gente tem que isso. entender o processo, né? Entendendo o processo, você vai saber aí agir aí, É, independente da questão. E eu sempre tive muita dificuldade com demonstração. Por exemplo, tem um dos nossos professores que a disciplina, qualquer disciplina dele é praticamente pautada em demonstração do começo ao fim. Então, o que é que acontece? A aula dele eu fico voando, olho para um lado, olho para o outro, não sei para, fico meio perdido. Mas quando ele diz, está aqui a lista de exercício, eu começo a olhar para a lista de exercício, aí eu fico olhando assim para a lista, digo, essa daqui é aquela demonstração, essa é aquela, você já vai ligando, já vai dando uma clareada muito boa. sim, teve o CKUA 2003 comentou aqui que entender como se chega na fórmula. E é isso, né? Demonstração. Quando a gente consegue demonstrar como chegou, dificilmente a gente não pode lembrar da fórmula, mas a gente lembra qual foi o processo de chegar nela, às vezes numa prova, para te ajudar demais, né? Isso. Respondendo aí a pergunta do Arthur aí, fui obrigado a decorar a tabuada. Faço tão rápido que nem chega a pensar. Arthur, eu fiz prova, foi na sexta série. Uma nota completa, onde o professor chamava um por um lá na frente, fazia 3 perguntas de tabuada e você tinha que responder. Na frente de todo mundo da sala. Isso foi uma avaliação. Isso para mim, hoje em dia, como estamos mais adiantados, isso se torna praticamente impensável nos dias atuais. É, bem. E como é que foi assim? Você falou que entrou no curso com o intuito de falar da matemática no cotidiano e depois você foi para outra área. Quando é que você se descobriu nessa outra área? Porque tem várias áreas na matemática, né? A gente tem as geometrias, tem várias áreas. Como é que você se descobriu assim na parte da matemática financeira? Foi depois que você fez a disciplina? Como é que foi? Uma companheira aqui, Fátima Gomes, aqui do curso, botou aqui, passei 5 anos odiando demonstração. Mas é obrigada a aprender, né? Aprender, senão não tá enrolado. Mirene, eu entrei no curso querendo trabalhar matemática no dia a dia. Eu mudei um pouco de área, a visão. Não fui para construção civil, mas eu mudei para etnomatemática. Então, etnomatemática é um termo criado por Biratan de Ambrosio que quer dizer a matemática representada pelo povo, pelos agricultores, por cada grupo social, étnico. Ela recebe influência geográfica, política, social, histórica. Então, são Sim. muitas vertentes ligadas à etnomatemática e eu fiz um projeto que buscava identificar algumas etnomatemáticas utilizadas por agricultores na nossa região. Sim, é bem interessante. Eu já vi um pouco sobre essa parte de agricultores, já vi até umas hortas que eles fazem, tem toda uma logística, a questão de vento que vem, tudo isso. E eu achei muito legal. Quem não viu, eu sugiro pesquisar, porque é bem legal, Os né? sistemas de medidas são bem diferentes. Por exemplo, tem aí no centro-oeste, nordeste para o centro-oeste, tem um sistema de medida muito usado que é o alqueire. Mas o alqueire Sim, é muito engraçado, porque em São Paulo o alqueire é um. Em Minas, o alqueire é o dobro do paulista. E na Bahia, o alqueire é o dobro do mineiro. Então, do baiano para o paulista é 4 vezes mais. Então, é o mesmo nome.
mas de uma região para outra, de um estado para o outro, ele Já muda muda. totalmente. Isso. Muda totalmente. Mas aí como é que foi que você descobriu a matemática financeira? Que você pegou assim um amor por finanças, por juros simples, composto e essas coisas todas? O primeiro contato mesmo foi com. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Gosto muito de matemática, Rita Lopes, Marco Ludgero aí, Sim. companheiro lá do, de- do Ceará, que mora comigo lá na cidade, lá estuda ciência da computação. Olha só. Eu tive o primeiro contato no P5, na disciplina de matemática financeira. Então já fiquei com um olhar assim um pouco já gostando do conteúdo. E no período seguinte, no P6, na disciplina de laboratório de matemática, eu fui aluno, né? Eu já conhecia, na verdade, assim, de vista, mas aluno do campus e passou a ser professor do campus. Então, eu conheci ele e ele era investidor. E eu via ele postando nas redes sociais dele, no Instagram, no WhatsApp, no status, os rendimentos dele. Aí ele ficava perguntando: você ainda investe em poupança? Você está atrasado? Você tá entendendo? Aí eu já fiquei, por que isso? Até então a gente só conhece a poupança mesmo. Quem quer investir, povo, a maioria da poupança. Eu digo, não tem, deve ter outros métodos. Aí fui começar a estudar. Começando a ver, aí vi que tinha outro colega também de curso, que já era investidor também. Nunca cheguei a conversar muito direto com eles, tirar dúvida com eles. Eu sempre fui meio autodidata. Bota ali no YouTube, no Instagram, no Google e vou embora. Vou aprendendo lá mesmo. Não gosto de estar, às vezes. Sei que muitas pessoas ajudam por prazer, mas dependendo da situação, eu prefiro não estar abusando É, ninguém. prefere procurar É meios uma próprios, né? é, live tão boa que soltaram os cachorros. Meu Deus, vocês ouviram os cachorros? É porque na minha Claramente. rua passando gente de moto e os cachorros ficam bravos. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a matemática financeira, o mercado financeiro. Então, logo em seguida, eu comecei a estudar mais profundamente isso, tal, mas não entrei, não aportei nada. Foi quando eu comecei também a trabalhar. Então, assim que eu comecei a trabalhar, eu segui várias etapas. A primeira dela foi me livrar de pequenas dívidas, coisas que consideramos supérfluas, que dá para viver sem ela. Cortar pequenas dívidas, que no final do mês faz uma grande diferença. Para logo depois começar a juntar um dinheiro para fazer reserva de emergência. Aí só depois, quando já tinha tudo bem estruturado, bem certinho, foi que eu comecei a investir, que foi em, agora em 2019, mais ou menos no mês de São João, por aí eu comecei a Bem investir. recente, né? É recente, passei muito tempo estudando, primeiro porque Sim, se a primeira, preparando. quando fui pesquisar logo, tinha duas coisas que me chamavam muita atenção. Uns diziam que era cilada e outra parte dizia que era muito bom. Então, fui analisar as duas partes. É, Por então que é era cilada? Por tirar. que é bom? Qual é a visão de cada um aqui? Então, eu vi também que tem um que é muito conhecido que disse que perigo é quando você entra numa coisa e não sabe do que se trata, não conhece a coisa. Então, aí é que está o perigo. Então, eu primeiro vou O conhecer, perigo. depois é que eu vou entrar. Então, eu acho que entrei muito bem. Muitos pequenos investidores que entraram agora recentemente, nesse período agora do coronavírus, venderam tendo prejuízo, compraram uma determinada ação por 50, quando viram que estava caindo muito, chegou, por exemplo, a 45, vendeu, perdendo 5 de cada ação, para não Ai, meu perder Deus. mais, Eu caí? por exemplo. Deu uma sumidinha, mas voltou rápido. Ah, tá. Aí,
muita gente vendeu e eu estava tranquilo, eu estava pegando o resto do dinheiro que estava na renda, na reserva de emergência e comprando mais. Estava quase no caminho contrário do que muita gente estava fazendo. Mandar um abraço aqui para a dona Maristela, mãe de Marcos, lá do Ceará, que mandou um abraço aqui para a gente Olha, diretamente. isso aí, gente, do Ceará, que chique. Nordeste. Ai, Mas pois é, ele, eu não Miranda conhecia Top, muito em relação a investir, sabe? Eu acho que até comentei com você uma vez que eu vim saber de questão de investimento não ser na poupança, quando começou a aparecer Betina naquelas coisas do YouTube. foi épica aquela. Miranda, estão pedindo um link aí no grupo de matemática aí, o link da live. O link da Arthur live. aqui o último comentário Tem, de Arthur Batista. eu não tô conseguindo mais visualizar os comentários, mas tem tipo um aviãozinho que fica aqui embaixo, do lado dos comentários. Você pode encaminhar o aviãozinho para as contas que. Não sei como é É, que. tem um Gente, é a aviãozinho primeira vez que eu aqui, faço. aqui ó, tô Isso, tem colocando um o endereço. aviãozinho. Clica Exatamente, tem um aqui, aviãozinho aí, encaminha. manda pra galera. Aí Cauã também disse que. Miranda Cauã também é estudante de matemática. Se eu não me engano, de É, Sergipe, né, Cauã? Confirma aí, por favor. E Edu, sabe você que vai me às falando vezes a nos gente. comentários que não tá mais aparecendo pra mim, não sei por que, não tá. Certo. Ele que é meu seguidor aí, tô conversando bastante com ele. É sempre bom, né, ter um matemático aqui conhecido aí. Conheci Sim, ele no é Instagram. muito bom, É isso é mesmo. muito bom ser pessoas da matemática. E qual que é a diferença, Edu, que você acha assim da matemática financeira que você viu no médio para a matemática financeira da graduação, assim? Você achou que tem muita diferença, tem outro foco, como é que é? A matemática de financeira que eu vi no. Mirei, estão pedindo o link no WhatsApp. Acho que vai ter que fazer do mesmo jeito, Arthur. Tem que mandar o aviãozinho para alguém, aí manda no chat, copia, aí vai lá no WhatsApp e cola. Acho que vai ser a única solução. Tu aperta aqui no aviãozinho, É, manda para alguém no direct, aí copia e cola lá no WhatsApp, no grupo. Eu acho que é o único jeito. eu também acho que eu não tô conseguindo Certo. Aí, ver Miriam, dando aqui. continuidade aqui, no ensino médio, a Uhum. matemática financeira para mim foi muito voltado a só mais cálculos. Tá entendendo? Sem contextualização, sem muitas coisas. Então lá eu já vi de uma forma bem diferente, uma questão grande, principalmente quando entrou no juro composto, desconto sucessivo, acréscimo sucessivo, e fica muito chamou muita atenção. É muito interessante, que a pessoa pensa, né? Um item de R$ 100 teve dois descontos de 10%. Depois teve dois acréscimos de 10%. Aí voltou para os R$ 100, não voltou para os 100. É É, outra tem coisa. muito. É totalmente Muita diferente. Quando pegadinha eu aí. Se vi for falar no matemática ensino médio, o pessoal vai acreditar que voltou para os 100. pro Dificilmente alguém 100, vai exatamente. acreditar que não. Sim, eu acho que no médico eu vi foi coisa assim muito básica, foi porcentagem, foi. É igual você falou, coisas de cálculo sem contextualização nenhuma, sem exemplo nenhum, assim, do cotidiano, que eu acho que dificulta mais para o aluno visualizar, né? Isso. Pronto, já conseguiram compartilhar aí a live no grupo do WhatsApp. Conseguiram? Eita, conseguiram, que bom. Ai, deixa eu olhar aqui. Olha aí umas perguntas. Qual que é a maior ilusão que você considera que as pessoas têm sobre quem faz matemática e quem começa a investir no mercado financeiro? Qual que você acha assim que a ilusão que as pessoas têm, pensam que é e não é? Primeiro, em matemática é aquela coisa que quem está em matemática é inteligente. Eu acredito que quem está em matemática ele é muito esforçado, corajoso. Sim, Porque eu acredito que mesmo pessoas inteligentes, como eu conheci, mas se não for muito esforçado, vai sofrer. E vai quanto muita gente sofrer. esforçado consegue chegar lá, mesmo não tendo inteligência, não ser considerado superdotado. Mas vai por força de vontade. Se você quer, você vai conseguir, com certeza, e vai conseguir chegar lá.
E os mitos do mercado financeiro, acho que o maior deles é que é fácil ganhar dinheiro e que é cassino, por exemplo, que é um jogo de azar. Realmente eu acredito que seja um jogo de azar se você pensar que vai colocar lá R$ 1.000 e amanhã vai ter 2.000. Isso não vai acontecer, nem tão fácil. Acho que é muito difícil. Pensar que com R$ 1.000 vai chegar no 1 milhão sem trabalho. É, meu amigo, sem trabalho é difícil. É tanto que o pessoal fala que só investimento não enriquece, tem que trabalhar. Porque não adianta Trabalhar em nada. cima. Por exemplo, você dizer que está investindo e vai chegar a 1 milhão, mas investindo quanto? 50, R$ 100 por mês? Vai ser difícil. Então, trabalhar, fazer renda extra, ter mais de uma fonte de renda para poder aportar mais e chegar mais rápido a esse tal 1 milhão, por exemplo, que você deseja. Então, o melhor caminho é ter que trabalhar mesmo para conseguir dinheiro e colocar lá. Lá, com o tempo e os juros compostos, vai dar uma boa ajuda, vai encurtar o caminho, mas nada que ele vá pegar você no colo e levar até lá, não. É, exatamente. Sobre isso que você comentou do mito do pessoal achar que quem faz matemática assim é super gênio, super inteligente. Essa semana eu vi um post da Julia Jacob, lá, matemaníaca, que se vocês não seguem, eu sugiro que sigam, porque ela fala muita coisa legal de matemática, e ela fez um post falando sobre essa questão do cérebro, que a gente não tem uma capacidade, formada, sou de exatas, sou de humanas, é questão de você sempre reforçar, de você se esforçar em determinada coisa que você queira aprender, que vai tendo. Quanto mais você se esforçar, mais afinidade você vai ter com qualquer coisa, seja com a matemática, com a física, com história, não sei, geografia, qualquer que seja, né? Então, eu mandar um abraço aqui pro professor Simão, que eu fiz a live semana passada com ele, entrou aqui na live. Wagner Ah, professor Silva, Simão. Wagner Silva e Val Farias. E queria responder aqui é, uma pergunta aqui de Cauã, para falar um pouco sobre o pessoal que é filiado da Hotmart, que fica dizendo nos perfis que ganha dinheiro fácil. Rapaz, olha, eu acho que vocês dão uma vasculhadazinha aqui no, no Instagram, é o que você vai mais achar, é hoje em dia os perfis com o nome e a abreviação de MKT, Marketing Digital. Eu sou filiado da Hotmart, pretendo ter alguns cursos, inclusive fazer material meu para vender lá, para fazer um preço bem justo para o pessoal, mas por enquanto ainda é um projeto que está bem de início. Mas assim, eu acredito que esse pessoal, Cauã, quando faz um curso de como aprender a utilizar a plataforma, eu acho que já deve ser, eu acredito, eu vou procurar saber, depois eu confirmo. Eu acredito que o professor já incentive você a criar um perfil com a sigla MKT e comece a chamar novas pessoas para comprar curso, porque a quantidade é imensa. E dizendo que ganha dinheiro fácil, tem uns lá que são bem. Tá lá aposentado aos 20 anos, no caso que diz que trabalha só com isso, não precisa trabalhar com nada e vive em casa mesmo tendo 20 anos. É possível? É. Mas é fácil? Não é fácil. A pessoa achar que vai abrir um canal na Hotmart, vai pegar um curso de inglês, por exemplo, e vai vender para ganhar de comissão o suficiente para viver em 5 meses, ele está muito enganado. Requer muita dedicação, muito esforço, muita tática e persistência. Certo? Sim, e eu entendo que a Hotmart ela é uma plataforma, sim, que tem uns cursos muito bem elaborados. Então, acho que a pessoa ela tem que ter uma preparação até entrar lá, porque assim é bom ter alguém só para editar vídeo, alguém só para que tenha conhecimento da plataforma. Eu acho que para evoluir, assim, porque uma pessoa produzir conteúdo, gravar vídeo, editar vídeo, tomar conta da plataforma é muita coisa para uma pessoa só. Eu acho que assim, como você fez com a matemática para o mercado financeiro, de se preparar antes para entrar devagarinho, eu acho que é a mesma forma da plataforma, apesar de que eu não, assim, nunca não sou filiada, não tenho curso, mas só de observar pessoas que têm cursos aí, que vendem N cursos nessa plataforma, eu acho que dá para ter uma noção disso, né? É. Assim,
Aí Val Farias dizendo assim, eles postam como se fosse fácil, postando foto de dinheiro. Eu acredito, Val, que essa tática de postar foto com muito dinheiro, carro de luxo, casa de luxo, relógio, essas coisas luxuosas, é para chamar a atenção do investidor. Isso acontece muito, né, do investidor nesse caso, né, da pessoa física, né, para pegar o dinheiro da pessoa, para vender algum produto, às vezes um produto que não é bom. Isso acontece para quem quer chamar a atenção para investir em pirâmide financeira, esse tipo de coisa que geralmente dá errado. Não estou dizendo que o marketing digital dá errado, mas geralmente pirâmide financeira também utiliza muito essa tática de dinheiro fácil, rendimento certo, 1, 2% ao dia. Tendo essas sequências aí, você já sabe que não é uma coisa confiável e já pode sair fora. Acaba que lhe ofereceu isso, eu excluí até da minha lista também. Como é que é? A massa sensitiva fala, voa, cara, voa! Exclui esse cara. Edu, eu não sei se tu tá vendo os comentários, eu não tô conseguindo ver os comentários. Se tem alguma pergunta. Sim, Ontem eu abri uma. a última Ah, aqui é de Cauã, pergunto, por isso que no caso é bom ter uma equipe, se tratando da Hotmart, pelo menos uma pessoa que te ajude bastante. Por exemplo, eu estou pensando em começar um novo projeto, e para isso eu precisei encontrar uma pessoa da área de TI. Então, eu preciso de uma pessoa que edite vídeos para mim, por mais que eu tente aprender com o tempo, mas eu preciso de uma pessoa que me ajude com, com algumas plataformas, essas coisas. Então, eu já arrumei e pretendo lá na frente dar início a esse projeto. Em breve, um canal no YouTube. olha aí. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas aqui, falando que a gente já tem a live para as pessoas perguntarem. Eu selecionei algumas aqui, eu vou te perguntando, tá bom? O Giovanni perguntou se vale a pena investir em poupança para criança, por exemplo. Eu acho que quando a criança nasce, né, tem muitos pais que vão depositando uma certa quantidade em poupança. Eu acho que é Eu vou essa. responder aqui primeiro uma pergunta aqui de Walter, que eu passei despercebido e Val me lembrou. Em que tipo de empresa você costuma ter ações? Então, Walter, hoje eu divido geralmente as empresas por setores. Por exemplo, eu tenho setores de varejistas. Hoje, principalmente no Brasil, eu posso citar aqui Via Varejo, que é a dona da Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, e a Magazine Luiza. Tem do setor elétrico, eu posso citar aqui várias, mesmo sem estar na minha carteira, né? Engie, como é que é? EDP Brasil e Taesa. Tenho também do setor de bancos, Itaúsa, que é uma holding que controla o Itaú. Tem do setor de seguridade, que é BB Seguridade, que é desvinculada, mas é como se fosse quase do Banco do Brasil. Então tem vários setores aí bem legais aí para você estudar e investir aí, tranquilidade. Mesmo na crise, por exemplo, a pessoa se desesperaram muito, né, no pico da crise, que foi em março, mas, por exemplo, várias ações já subiram. A Magazine Luiza na crise antes da crise chegou a R$ 56. No pico da crise ela desceu a 27 e ela já subiu, ela já está quase 60 de novo, em um mês e pouco. Imagina aí quem comprou lá assim, a R$ 27 lá há um mês e pouco lá atrás, certo? Então tem muitos. Acho que só, vai, Milene, dá continuidade a essas perguntas aí da Vamos galera. lá. O Giovanni perguntou ontem sobre se vale a pena investir poupança para criança. Você, Sim, não sei. é, vale muito a pena. Muitos investidores. Inclusive, é um fato que eu vou trazer aqui, é que essa pesquisa eu acho que foi de janeiro, quando a Bolsa de Valores tinha quase 2 milhões de pessoas investindo. Então, qual era a grande sacada? Desses 2 milhões de pessoas investindo, tinha uma porcentagem bem baixa mesmo, vamos dizer assim, algo em torno de 2.000 pessoas que investiam, mas que tinham menos de 18 anos. Porém, aí tinha um segredo. A média de dinheiro na conta dessas pessoas com menos de 18 anos era a maior de todas.
no caso, se fosse olhar a média de pessoas que investiam entre 0 e 18, 18 a 40, e de 40 em diante, a média eles eram maiores. Nesse caso, eu não quero dizer que é porque eles começaram cedo. Eu acho que é pelo fato de ser tão poucos, eu acredito que são pais de condição financeira muito boa que criaram, assim que eles nasceram, as suas respectivas contas e iniciaram seus investimentos. Eu vou começar o de Maria Elisa em breve. O único problema que eu tive agora é porque precisa de um RG para abrir conta nas corretoras. Não abre só com registro e devido a essa crise da pandemia, eu não tive como fazer o RG dela. Eu acho que agora as perguntas voltaram. Eu vi uma pergunta do Arthur aqui, não sei se você Sim, viu. vi. Você acha que todo mundo pode investir? Eu acredito que sim, Arthur. Ontem eu até vi um YouTube sendo crucificado lá, porque um youtuber não, ele é um influencer do mercado financeiro, ele sendo crucificado praticamente por vários seguidores, porque ele disse que dá para economizar, dá para fazer esforço, mesmo a pessoa ganhando um salário mínimo. Aí várias pessoas estavam dizendo que é impossível, que ele está sugerindo que pessoas passem a não viver, já não vive bem com o salário mínimo, passa a não viver melhor, e passa a viver pior ainda. Então Uhum. mas eu acredito que dá para economizar com a organização financeira, mesmo que você não consiga investir, mas desde que você consiga gastar menos do que ganha, você já vai estar muito bom. Eu acho que o maior segredo de tudo não é quanto você ganha, porque eu já vi aí gente que ganhou milhares nas loterias e ficou pobre, e porque gente que Sim, começou com poucos e hoje tem muito. São caminhos controversos, mas que levam a uma única coisa, né? É o quanto você gasta. Você não pode gastar mais do que o que ganha. E o que do que sobra você ganha. investe. Aí dá para fazer investimentos pouco. Sim, aqui, Cauã citou aqui, Favelado Investidor. Favelado Investidor, ele citou um exemplo dele, que ele é de uma favela de São Paulo, e ele falou que o primeiro cachê, o primeiro salário dele, ele é formado em ciências contábeis. Ele disse que quando estava no estágio dele, ele recebia um estágio de R$ 600, se não me engano. Ele disse que pagou 500, acho que 550 da parcela do curso, a mensalidade do curso, investiu R$ 50 e ficou dando jeito de arrumar dinheiro para ir se deslocar para a universidade, para a faculdade e para o trabalho, para o estágio. Mas ele investiu, tá vendo? Porque ele não tinha quase dívidas. E Sim, nesse caso é aconselhável começar cedo, porque os juros compostos com o tempo ajuda bastante. Então, quanto mais cedo começar, melhor. melhor, né? Tem outra pergunta que o Lohan perguntou. Ele falou assim que ele é bom em poupar dinheiro, mas ele não sabe como pode investir. Que dica é que você dá assim para um investidor iniciante, uma pessoa que É estudar, é adquirir conhecimento. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz quando você também tem pouco dinheiro e não entende nada do mercado financeiro, é adquirir conhecimento. Isso não quer dizer que você vai pegar seu dinheiro e comprar um curso. Tem muitos. No meu perfil, você encontra alguns livros, alguns materiais que você pode começar a estudar, tirar um pouco de suas dúvidas de graça. Tem muito material de graça já hoje no mercado rolando aí e dá para você tirar suas dúvidas e aprender. Primeiramente, aprender. E depois a gente pode ensinar, vários youtubers aí ensinar a abrir conta em corretora, a como investir, a como escolher uma boa empresa, como analisar, que é a parte mais difícil. É como analisar uma boa empresa, saber se ela está saudável, se ela tem se daqui a um futuro de 5 10 anos ela tende a estar boa, mesmo com a mudança do mercado. Mas tem muitas empresas que dá para confiar aí que daqui a 20 anos ela vai estar melhor, porque ela tem muita saúde, tem uma boa administração e dificilmente isso vai mudar. não vai mudar. É. A Ana perguntou assim. Ela não perguntou, ela pediu dicas para quem não sabe poupar dinheiro. Eu acho que é uma dica assim que é difícil, né, poupar dinheiro, assim, principalmente quem ganha, às vezes, um salário e aí, às vezes, tipo, conta, tipo, água, energia, internet, às vezes, coisas essenciais, mercado, fica difícil, né, poupar dinheiro. Aqui o Arthur disse que entende meu posicionamento, mas não concordo. Arthur, também tem outra coisa muito
muito importante. Quando a gente fala em investimento, eu também não estou me referindo apenas a ações de empresa, não. Eu peguei um pouco assim para esse. Mas, por exemplo, nós temos Tesouro Direto, que é o título vendido pelo governo federal, onde você pode investir em renda fixa. Então, você pode colocar o dinheiro lá do mesmo jeito que coloca na poupança e tirar daqui a um mês. Só que ele rende ainda mais do que a poupança. Por exemplo, hoje com a Selic em 3%, a poupança está rendendo 2,10 e ele está rendendo 2,60, 0,50 a mais. Então rende mais que a poupança e também é seguro. Talvez até mais seguro que a poupança, porque, como sabemos lá no passado, já teve um problema na poupança, um confiscamento da poupança, e do Tesouro Direto nunca teve. Então, mesmo que seja um investimento de curto prazo, por exemplo, eu desejo comprar tal coisa e eu vou me planejar para comprar à vista daqui a um ano. Então, isso é um investimento. Não dizer que eu vou me esforçar muito para juntar R$ 500 por mês ganhando pouco. Eu sei que isso é irreal. Mas investir dá. Eu acredito que dá. O Walter fez uma pergunta, não sei se você conseguiu ver. Vou descer Nessa aqui. época de pandemia, as ações de petróleo estão baratas. É possível investir e ter um bom retorno? Eu tenho também uma empresa de petróleo, eu acredito que sim. Eu só não gosto muito de investir em empresas estatais, que no caso é a Petrobras, que é a maior de todas da área de petróleo, mas eu não gosto, porque qualquer coisinha que o governo fizer assim, aí reflete nela, é muito complicada, empresas estatais. Então, mas eu tenho uma empresa de petróleo, a PetroRio, e ela teve, antes da crise, um crescimento muito grande, as ações dela se valorizaram muito e caíram muito também com essa crise, com a guerra comercial do petróleo entre a Arábia Saudita, lá no Oriente Médio e a Rússia, foi muito tenso. Os Estados Unidos também chegou a sair petróleo de graça. Quem já imaginou ver petróleo de graça? De graça. E isso prejudicou bastante as empresas que fabricam petróleo, né, com um preço muito baixo do petróleo no mercado internacional, que ele é cotado no mercado internacional a dólar. Então, caiu bastante, mas está se recuperando, já recuperou bastante. Walter, deixa eu ver se tem mais algum. Arthur. Aí, Arthur, eu vivo numa realidade onde moro num conjunto habitacional, casinhas, onde a renda familiar não chega a R$ 50 por pessoa. A poupança já furou a taxa Selic, não mais o que garante a segurabilidade desse investimento. Infelizmente, Arthur, a segurança desse tem dois tipos de segurança. Por exemplo, se você investe no CDB de um banco, por exemplo, Inter, Nubank ou outras coisas, quem garante o seu dinheiro é um fundo chamado FGC. Esse fundo garante que se o banco que seu dinheiro está lá, ele quebrar, você vai ter o seu dinheiro de volta até 250 mil. Então, se você tiver menos de 250 mil, pode ter certeza, se o banco quebrar, você vai receber o seu dinheiro de volta pelo FGC. E o Tesouro Direto, o pessoal diz que ainda é ainda mais seguro. Por quê? Porque ele só não vai ser pago se, no caso, o Brasil realmente quebrar, deixar de existir. O sistema político, eu sei que não presta, mas dizer assim, o Brasil não existe, não tem mais político, não tem mais... É um país afundar mesmo. Aí, realmente, o que é uma probabilidade bem difícil, bem pequena, é mais fácil o que um banco falir do que uma nação toda. Por mais que eles desviem dinheiro essas coisas, mas de algum canto vão arrumar dinheiro, mas falir é difícil. E falando da realidade aqui, de que ele também falou do pessoal que vive por R$ 50 por pessoa, eu também vejo Sim. muito essa realidade aqui onde eu moro. Inclusive, eu vim de uma família onde só quem trabalhava era meu pai e não ganhava assim tão muito bem. E a única opção que eu vi foi estudar, foi procurar trabalho para poder ter alguma coisa lá na frente. Para quem não me conhece, eu não falei, mas eu estudei matemática a maioria do tempo do meu curso trabalhando de gari durante o dia. O curso é noturno
surgiu um concurso na prefeitura lá da cidade, onde está o campus, e a maior quantidade de vaga era para garis, e eu não importei qual era a função. Eu queria garantir um salário para não poder estudar, ter que depender do meu pai. Então foi isso que eu fiz e passei e trabalhei durante a maioria do tempo do curso. Eu acredito que dificuldades existem, mas a pessoa sempre não é fácil, né? Mas podemos conseguir caminhos para superar a realidade. A gente sai bem atrás. Essa tem pessoas que falam, né, que se for comparar isso com a corrida, nós saímos quilômetros atrás de quem está numa vida boa, de quem nasceu numa família já estruturada, organizada, mas isso não quer dizer que não podemos correr. É batalha, Marquinhos, é batalha. Temos que batalhar bastante. Deixa eu mandar um abraço pra Laiane, ela lá da minha cidade, no Pará, de Casa de Tábua. Ela tá assistindo a gente aqui, vi ela mandando um oi. E Edu, eu queria pedir pra você indicar livros que você acha, assim, pra quem tá iniciando, quem tem interesse, livros que você acha legal de investir, assim, pra quem É, tá... tem um livro que eu acho muito interessante, que foi acho que um dos primeiros que eu li, que foi sobre economia doméstica, é 49 dicas de economia doméstica. Ele é em forma de e-book, tem no Google, você acha ele. Um abraço aí para Tiago Varela aí, meu companheiro de turma, entrou aí para dar uma prestigiada. Então tem essas 49 dicas de economia doméstica que eu aprendi muita coisa nesse livro. Dicas curtas, eu acho que por 49 ele não acho que chega a ter uma média de 10 páginas. Tem várias dicas curtinhas por página. Talvez até mais, não esteja lembrado. Por exemplo, teve uma dica uma que eu aprendi muito e que eu achei bem científica, que é básica, mas é científica. Por exemplo, abastecer um carro ou a moto durante a manhã, no período da manhã. Isso faz diferença, porque o líquido com calor ele se expande, mas você vai pagar pelo volume, não pela massa. Então é bem engraçado. A pessoa lendo, a pessoa vai entender melhor. E pesquisando também no YouTube, você vai entender melhor um pouco. Aí depois eu fui ler Os Segredos da Mente Bilionária, que é um livro onde trata de Ele é como bem os famoso, ricos esse livro. de como os ricos pensam e qual é a diferença. Por que que um rico pensa assim e o pobre pensa como? Ele pensa ao inverso. Então ele não trata de rico e pobre, ele trata de mente. Por ele falar de mente, ele diz que tem pessoas com a mente rica e pessoas com a mente pobre. Onde uma pessoa com a mente rica pode estar sem dinheiro, mas isso não quer dizer que ela é pobre. Ela é rica, ela está quebrada, mas uma hora ela vai estar boa, tá bem de dinheiro. E também pode ter gente de mentalidade pobre, com muito dinheiro, por exemplo, um ganhador da loteria, mas logo em breve ela vai estar pobre de dinheiro porque a mente dela não foi feita para investir, para conservar, é só para gastar, sem planejar ainda mais. Então foi onde eu aprendi bastante e depois eu li, em seguida eu li o Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala o que são ativos e o que são passivos. No caso ativo, ele considera, por exemplo, o seu carro, que você usa para alguma coisa. Ele é um ativo. Ele está ali só tirando seu dinheiro. É dinheiro de combustível, dinheiro de emplacamento, dinheiro. Eu sei que, no geral, ele ajuda bastante em algumas coisas, mas ele é considerado um passivo, principalmente se você usa bem pouco. Se você não usa para trabalho, ele é considerado um passivo porque ele também tem dinheiro com manutenção, é um gasto grande. E um ativo, que, por exemplo, ele considera ativo investimentos, uma casa para alugar, essas coisas, porque são coisas que você não está fazendo nada e eles estão trazendo dinheiro para você. Então, esses são os passivos. Então, aí ele diz que você tem que fazer tudo para, na sua vida, você acumular passivos. E vários outros livros de autores nacionais, tem Sim, Natália Arcuri, Tiago Negro, Gustavo Cerbasi, que tem livros muito bons. E muito várias bons. outras pessoas. Eu vou indicar dois livros. Um deles foi que eu vi na graduação, quando eu fiz a disciplina de matemática financeira.
É um livro de uma leitura, assim, o nome do livro é Matemática Financeira Fácil, da editora Saraiva, do Antônio Crespo. E é uma linguagem muito simples o livro, sabe? Muito simples de entender. Então, eu consigo, depois da live, quem quiser, eu acho que eu vou deixar uma caixinha. O pessoal que tiver interesse, eu posso estar disponibilizando em PDF para vocês. E tem um outro livro que eu ganhei antes de entrar no curso de matemática, olha só, que é esse daqui, Matemática Financeira, não sei se você já conhece. Não, Ele é confesso. de um autor chamado João Carlos dos Santos. É um livro bem direto para quem quer entender de juros, parcelamento, de aplicação, conceito básico, de análise de financiamentos e de investimentos. Eu acho que pode. Eu vou tentar encontrar ele em PDF. Se eu encontrar, eu vou tentar disponibilizar também. Sim, E eu que. Arthur falou aqui também sobre o argumento para dialogar com pessoas que às vezes estão com a mente, né? Nem todo mundo tem uma mente para, infelizmente, Arthur, esse Sim, pessoal que não tem uma mente aberta sobre investimentos, essas coisas, é por isso que às vezes muita gente cai em pirâmide financeira, porque elas só acreditam nos resultados. Quando vê que você ganhou, quando vê que você está conseguindo, infelizmente muitas coisas só funcionam assim. Elas não vão acreditar em que você dizer que vai investir para daqui a 30 anos ter R$ 1 milhão. É muito tempo. As pessoas, em sua essência, elas são imediatistas. Elas querem o mais rápido possível. Aí ele falou assim, qual foi a melhor dica que recebeu quanto a investimentos? Eu acho que a melhor dica foi essa, estudar. Tem vários autores que falam, né, que nunca compram uma dica. Por mais que, por exemplo, uma pessoa... Por exemplo, o cara que fala isso, ele tem 50 anos que investe na Bolsa de Valores, é um ex-engraxate, e hoje o cara que mais tem dinheiro investido no Brasil, tá vendo? O cara é ex-engraxate, vindo de uma família, se eu não me engano, de mais de 10 irmãos, e ele disse que engraxava sapato na rua de manhã e à tarde ia para o pregão quando ainda era vendido no grito. Eu quero vender tantas ações de tal empresa. Então ele começou a investir lá nos anos 50 para 60 e ele disse que nunca compre uma dica. Se você... O pessoal dá muita dica de coisas boas, tá? Mas aí você tem que ir lá estudar, aprender, estudar, para que você não acredite conforme o que você tem a sua opinião. O pessoal está perguntando aqui sobre pirâmide financeira. Pirâmide financeira é aqueles coisas aqueles sistemas que as pessoas investem e que são, por exemplo, obrigadas a chamar mais pessoas para entrarem, certo? A última maior desmontada no Brasil foi uma chamada DD aí, e ela tinha 150 mil clientes. 750 mil pessoas tinham dinheiro nela, era milhões de reais. E se ela fosse uma corretora autorizada pela CVM, ela seria a seguinte. Perderam, infelizmente. Eles estão prometendo retorno certo. 1% ao dia, 5% ao mês, certo. Retorno certo não existe. Hoje em dia, eles estão muito ligados com desculpa de que trabalham com o mercado multinível e Bitcoin. Também tem que prestar bastante atenção nisso. Quando você é obrigado a trazer outras pessoas. Você vai entrar, mas você depois tem que trazer mais 10 pessoas. Edu, eu Também, acho que você tá travando, ou é eu que tô travando, sei. Voltou. O pessoal tava falando que tava voltou? travando. Pronto. Então, Voltou. ó, vou começar da pirâmide de novo. Eu acho que o pessoal não entendeu. Estava travando. Primeira coisa é quando você é obrigado a trazer mais pessoas. Quando o perfil da empresa, seja no Instagram, seja no site, tem fotos de luxo, de coisas de luxo, muito dinheiro, carro bom, essas coisas. E quando elas dizem geralmente que trabalham com o mercado multinível, e hoje o mercado multinível mais famosa no Brasil é a Rinode, mas por enquanto está conseguindo fazer um trabalho bom, e Bitcoin.
prestar muita atenção nisso. Aí tem outras características, como você pode ver na CVM, que é um órgão que regula todas as empresas do mercado financeiro no Brasil. Se ela não tiver cadastro no CVM, ela não é uma empresa confiável. E tem outras coisas que você pode ver para não cair numa pirâmide também. Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que os pontos principais são esses. Se você for obrigado a trazer, além de você entrar, trazer mais gente, e se eles postam muito foto de coisas assim, garantem um rendimento certo num período, aí você já pode sair fora que não é certo. Edu, nosso tempo de live está acabando. Eu quero te agradecer muito por ter topado fazer essa live, por compartilhar um pouquinho do que você conhece de matemática financeira. Eu acho que eu já te acompanho há um tempo já, desde quando você estava no curso. Eu sei como é que você sempre se dedicou muito em tudo que queria fazer, inclusive a inspiração para mim, porque tem trabalho, tem família, tem tudo e conseguiu concluir o curso. Eu acho que isso é inspiração para mim, eu acho que para todo mundo que te conhece. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro pessoal que tá assistindo a live. Já, o Calá tá falando já, mas porque senão o Instagram derruba a gente aqui. Derruba com uma hora. Só respondendo aqui rapidinho É. uma pergunta do Arthur, ele disse que estuda tal, mas não consegue escolher. E que não consegue decidir nem qual é o cartão de crédito. Arthur, o melhor caminho agora para você é traçar um perfil seu. Traçar o seu perfil de investidor, porque aí você vai ter uma empresa, por exemplo, que se você quer ter mais uma Obrigada, segurança, Arthur. você pode investir numa empresa grande, segura. Tá entendendo? Se você está disposto a correr mais um risco, você pode investir em outra empresa que está iniciando agora. Então são muitos caminhos. Obrigado, galera. Como recado final, quero agradecer a participação de todo mundo que está aqui presente, que passou, que chegou, que saiu. Um abraço para todo mundo. Então, finalizando aqui. Quem quiser, tiver mais algumas dúvidas, pode entrar lá no meu perfil, Matemático Investidor. Pode me chamar no direct, a gente tira dúvida, ajuda no que puder. E, e é isso aí. A galera aí entrando direct, economista. Ah, o Eita, Nando tá falando que chegou tarde. A live vai ficar salva no IGTV, tá bom? Pra ô, quem tá chegando ô, agora. ô, Então, o Lohan Mirene, apareceu aqui, Mirene, foi respondido. um abraço aí para Nando. Chegou tarde, Nando, meu filho. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Ele estudou comigo e infelizmente ainda não terminou o curso, né? Tá no caminho aí, mas faz muito tempo que eu não vejo ele, apesar de estar na mesma cidade dele quase todo dia. Eu trabalho lá na cidade, mas não vejo ele, faz Olha, muito tempo mesmo. Um abraço, Nando. o pessoal tá gostando da live. Obrigada, tem a doutora Gabriela ali, Obrigado. que ela é psicóloga, tá vendo a gente também. Bom, se vocês quiserem, a gente Sim, pode fazer um Mirene. parte 2, né, Edu? Porque é muito É, pouco tempo e tem muita coisa pra gente é, falar. Então, se o muita pessoal coisa. quiser, Queria mandar um abraço para todo mundo. Mandar também um ó, abraço pro professor Salvador. Gilmar, do IFTO, né, de Sim, Araguaína. de Ele cobrou Araguaína, muito, professor eu já ia Gilmar. esquecendo. Ele é professor do campus aí e disse que ia nos acompanhar. Não sei se deu tempo, se ele apareceu aí, se ele entrou, mas não mandou nenhuma mensagem, eu acredito. A não ser que passou despercebido, mas um abração aí para ele. Pois é, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live, agradecer o Edu. Então, se vocês quiserem, a gente faz um parte 2 e a live vai ficar salva no IGTV. Então é isso, um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Edu. Um abraço aí para Valeu. Ludmilla, que deve estar nos bastidores. Maria Tá Elis, ali, todo tá mundo, ali. Jó. Acho que ele já dormiu. Então, tchau, Tchau. gente. Tchau. Até a próxima.